Fala pessoal, tudo bem? Bom, queria fazer um vídeo aqui porque, bom, senti vontade de fazer esse vídeo depois que eu li um post numa outra rede social, né, que eu uso mais, que é no LinkedIn. Teve um CEO de uma fábrica de software aqui de Curitiba e ele postou lá um artigo assim compartilhando que ele andava estudando, que ele com uma tendência, né, uma coisa que estava fomentando bastante o mercado, que é o Open Banking, e ele postou assim, compartilhou. Eu fui, li o artigo, depois eu compartilhei também, é interessante, acho bastante válido ler, tá? Só que eu compartilhei discordando de alguns pontos, né, que eu achei, assim, toda discussão é saudável, desde que você consiga aprender com o outro lado, é saudável. E aí depois ele fez mais algumas respostas no meu compartilhamento. Eu achei super legal, foi super válido. Rolou tudo ali de uma forma bem respeitosa, a gente colocou os pontos de um pro outro. Mas me chamou a atenção, eu senti vontade de fazer um vídeo porque isso ilustra, sei lá, os pontos que foram expostos ali, ilustra uma coisa que eu sempre falo, que é como a gente não questiona as coisas, a nossa falta de capacidade de questionar, tá? A gente geralmente pergunta menos do que deveria, a gente aceita perguntas simples, a gente não aprofunda nas questões, a gente aceita umas respostas simples, tá bom, beleza. É alguma coisa que minimamente faz sentido, então eu concordo. E eu acho que a gente deveria aprender a pensar mais, né? A gente deveria aprender a questionar mais algumas coisas. Então isso me leva para talvez eu explicar um pouco do meu jeitão de ser. Quem trabalha comigo diretamente sabe mais disso, que eu sou o chato da turma, eu sou aquele que o pessoal chega com uma super ideia, eu tenho 5 objeções na largada, assim, é um saco trabalhar comigo. Tá? Deve ser um saco assim se relacionar de perto comigo, porque sempre que alguém quer fazer alguma coisa, mas peraí, o problema é esse mesmo, mas peraí, você tem certeza que isso vai resolver mas isso aí não vai conflitar com aquela outra coisa lá, né? Então eu sempre assim costumo questionar bastante, direcionado as perguntas, mas sempre no intuito de ganhar entendimento sobre o problema que a gente tem na mão, que a gente está tentando resolver, né? Outro dia até vi um videozinho bem engraçado de um cara que tenta colocar bolacha dentro de molhar a bolacha dentro do copo, a bolacha não cabe, ele vai lá, pega, mede a bolacha, mede o copo, vai num torneia as bolachas e aí, agora sim eu tenho uma solução. Pô, não era só mais fácil às vezes pegar uma xícara mais larga, né? Então você resolve o problema certo do jeito mais trabalhoso, do jeito mais errado. Eu sempre tento evitar isso. Meus questionamentos são sempre na hora de, ok, deixa eu descobrir meu problema, né? Não é só pensar fora da caixinha, mas é descobrir os cantos da caixinha, descobrir qual que é o tamanho da tua caixa, o que está te limitando de verdade. Eu acho que a gente, como espécie, questiona pouco, tá? Não estou falando especificamente de um ou de outro, mas o que a gente vê assim, a gente não tem o hábito de, né? Então eu sou aquele cara hiper racional, que é o freio da turma, né? Então, enfim, mas também é o lado que geralmente evita acidente, evita que alguma bobagem gere muito retrabalho depois, esse tipo de coisa, né? Então eu costumo dar algum tom de eficiência. Eu não estou falando que todo mundo deveria ser igual a mim, mas eu estou falando que pessoas que têm esse perfil, você deveria ter pelo menos uma pessoa dessa com esse perfil dentro da tua equipe, né? Assim, no teu ambiente de trabalho. Você tem que ter aquele pessoal que é mais empolgado, mais experimental, mais empírico, gosto de novidade, quero ver e tal. E tem que ter um cara ali que é o contraponto, que é o peraí. Veja bem, a gente precisa mesmo disso aí, né? Então o chato às vezes tem esse papel. Isso também, eu fiz alguns bullet points aqui, que leva no cerne da coisa, sei lá, do discernimento, né? Então a gente não tem como pensar numa solução
Falei isso outro dia numa one-on-one com uma liderada minha. O que todo mundo pensa, né? Vou dar uma devagada forte agora, tá? Se quiser pular um minuto pra frente, vai. Mas o lance é que, assim, quando você pergunta pra alguém de como que é a estátua da justiça, todo mundo vai falar que é uma mulher de vestido, com uma venda nos olhos e segurando uma balança. Quase ninguém lembra que ela, na outra mão ela tem uma espada, tá? E o que representa aquela espada, meu amigo? É o seguinte: a espada representa a inteligência, tá? Ela não é uma espada para brigar, mas é a espada para você poder discernir. Ela representa o discernimento. Discernir significa cortar no cerne, cortar alguma coisa no meio, né? Você discernir, você separar o cerne. E é com a inteligência, né, através de questionamentos, né, usando a tua inteligência, faz através de questionamentos, você corta vários ângulos e aí sim você pode pesar a situação e aí sim chegar numa solução que seja justa. Isso é o que representa a espada. Então a estátua da justiça, e o corolário disso é: sem inteligência não tem justiça. Entendeu? Sem inteligência você não pode acreditar que vai ter alguma coisa justa. Então, sem questionamento, você desperdiça muito esforço ou não acerta o alvo, entendeu? Bom, feita essa divagação, esse lado mais filosófico, né, vamos para os questionamentos que eu levantei ali do lance do Open Banking. Primeiro, colocar, acho que o ponto do que é o Open Banking, né? Uma iniciativa de se padronizar o compartilhamento de dados, né? De dados financeiros e histórico de pagamento. Então, sei lá, por um lado seria muito interessante você pegar todos os dados de pagamento e mostrar, por exemplo, para uma imobiliária que você pagou nos últimos 5 anos, que você nunca atrasou aluguel nos últimos 5 anos na última imobiliária que você tinha, na hora que você vai fazer um seguro fiança, por exemplo. Tá? Aí você pega, mostra, fala, pô, que legal, cara, então esse aqui é um cara bom pagador, então eu posso dar um desconto para ele, tá? Eu posso chegar num valor mais interessante, mais razoável. Okay. A ideia, no cenário bonito, no cenário bom, perfeito, é essa, facilitar esse tipo de coisa. O problema é que você pode ter atrasado 3 ali no meio por um período que você teve que, sei lá, ajudar a mãe que estava com câncer, alguma coisa assim. E aí o pessoal, tá, mas há uns 3 anos atrás, o que aconteceu? Né? Você pode se ver obrigado a dar explicações que talvez não fizessem tanto sentido. Ou que você não quer compartilhar informação, que é coisa privada tua. Né? Todo mundo tem direito de ter alto e baixo na vida. Então, sei lá, é uma faca de 2 gumes, né? Ela pode ser tanto útil, mas assim, tá mirando nisso, é para você poder compartilhar informação com outro banco, com outra instituição financeira, e tende a colocar o usuário no centro do comando. Também tem um outro problema muito grande nisso, tá? Que é, sei lá, bom, a ideia é compartilhar dados através de muita tecnologia e através de autorização de usuário. Então, beleza, vou autorizar com que a instituição tal tenha acesso aos meus dados financeiros para eles poderem ver. Tá. Os grandes bancos estão por trás disso, é de interesse do Banco Central e dos bancos centrais, né, e dos bancos mesmo, dos grandes. E a grande promessa é que isso ajude a baixar taxas, tarifas, aumente concorrência, facilite a criação de novos produtos, de novas fintechs que estão pipocando por aí, né? Quem é do mercado de tecnologia sabe que assim, toda semana tem, sei lá, uma dúzia de fintechs abrindo aí. Em qualquer portinha 2x2 está rolando uma fintech, uma assessoria, alguma coisa. Enfim. E ok. Qual que é o problema que eles estão tentando resolver? Fomentar a criação de fintechs, né? Tipo, sistema bancário e tudo mais. E como que eles estão pensando em fazer isso? Através do compartilhamento de dados. Tá? Então, criação de novos produtos ou facilitação de você transitar, de você conseguir um empréstimo no outro banco, usando histórico de outra instituição financeira.
para ver se você consegue uma taxa mais atrativa, alguma coisa assim, tá? Mas aí entra o questionamento de por que as taxas são tão altas, né? Que aí é onde entra a pergunta simples, porque tem pouca concorrência. Verdade, tem pouca concorrência. Por que não entra mais banco no Brasil? Por que tem banco saindo do Brasil? Se você for pegar, sei lá, eu listei aqui nos últimos, sei lá, 10 ou 15 anos, saiu Citibank, Bank Boston, Banco Real, todos esses acabaram sendo incorporados em maior ou menor grau ou extinguiram suas operações. O mais recente, HSBC, que era grande, né? Acho que era o sexto maior banco do Brasil, que era um banco focado em trade, e os caras fecharam a operação. Eu trabalhei lá, inclusive, eu trabalhei na parte de tecnologia deles. Saí antes de tudo mais, mas enfim, eles acabaram fechando a operação. O custo de operação Brasil era muito alto, era altíssimo, né? O custo que você tinha para, principalmente com recuperação judicial, fraude e tal, era uma coisa de louco, e o custo operacional era gigantesco. Assim, o Brasil era o segundo ou terceiro maior mercado deles, né, que mais girava grana para eles em termos de varejo e tudo mais, em termos de trade, e o custo operacional colocava o Brasil, sei lá, na 12ª, 15ª posição entre os países mais rentáveis, né? O Brasil tinha potencial para ser o segundo ou terceiro país mais rentável para o grupo, mas não era. Então, pessoal, e assim, os bancos saíram, eles saem e eles não entram, entendeu? Ninguém aparece aqui. É por isso que a concorrência está aumentando. Eles têm que se perguntar por que eles estão saindo, o que está fazendo com que os que têm queiram sair, né? Os players mais fracos, beleza, falou, pra mim deu, acabou, né? Vídeo Ford também, saiu agora aqui do Brasil de montadora. A gente tem pouca concorrência em tudo no Brasil, tem cada vez menos. E por que não vem outros? Por que não vem novos, né? Ou a taxa de vinda de criação é muito pequena? Isso é o tipo de questão que a gente tem que levantar. Isso é o tipo de coisa que a gente tem que tentar responder. Então, é isso, assim, por que os bancos saem, por que os outros não vêm? Aí quando você começa a ir atrás desse tipo de pergunta, né, que é uma pergunta mais difícil, muito mais chata de ser respondida, muito mais difícil de você conseguir encontrar as respostas para isso, você chega em coisas, por exemplo, como custo de insegurança jurídica, que é, ok, o banco vai lá, libera financiamento de carro. Tá. Na hora que os caras vão fazer a conta para saber quanto eles vão cobrar de juros, eles têm que computar, fazer uma estimativa já baseada em dados históricos e tudo mais, de quantas pessoas vão calotear, quantas pessoas vão abrir um processo, né, pedindo revisão de juros, tipo, não, pô, juros muito abusivo desse banco aí. O cara assinou, foi lá, fechou o contrato, mas o quão factível é você executar esse contrato, né? O quanto o banco consegue executar. Falar, olha, a gente vai conseguir recuperar só 50%. Só 50% vai pagar, 50% vai calotear. Desses 50% que calotearem, só 30% vai pagar, negociar essa dívida tal, e o resto a gente vai acabar perdendo e vai não faturar nada em cima. Então a gente tem que colocar um juros mais alto para aqueles que vão pagar por aqueles que não vão pagar, né, para essa operação sair na vantagem. Isso é uma das coisas que empurra os juros para cima. Taxa de calote e tal. Então não é só questão de você ter concorrência, só de você ter crédito disponível. É outro ponto, né? Você ter crédito disponível, o crédito nunca vai direto para quem precisa, ele vai sempre direto para intermediários, vai direto para os bancos. E o banco é que decide quanto ou qual taxa de juros ele vai repassar. Então talvez esse compartilhamento de dados faça com que as pessoas que talvez não precisem tanto de crédito tenham mais crédito, tenham uma abundância de crédito, e aquelas pessoas que não precisam, né, de crédito, ou aquelas pessoas que precisam, não tenham acesso a isso, né? Não tenham acesso porque, beleza, já vi teu histórico, meu amigão, então olha, a taxa para eu emprestar para você vai ser de 20% ao mês, entendeu? Em vez do tradicional 4, 5% aqui no crédito pessoal. Entende? Também, um direito do banco isso. Mas
se a intenção é promover um maior dinamismo, né, facilitar as coisas, promover uma mudança social, que é toda a teoria bonitinha, talvez isso seja um tiro no pé. Então tem esse lado de talvez você querer resolver um problema e na verdade resolver o problema errado ou não resolver exatamente o problema. É como se você fizesse, sei lá, para um paciente que está com falha renal, você fosse lá e fizesse uma transfusão de sangue ao invés de uma hemodiálise, né? Resolve? Pô, resolve temporariamente, não é uma coisa, também não tem a maior eficiência do mundo, entende? Mas tem que pensar se é isso mesmo que precisa, se é isso mesmo que vai fomentar e tudo mais. Outro ponto é sobre o compartilhamento de dados, porque o compartilhamento ele já existe, né? O compartilhamento ele já existe entre os grandes bancos, isso já acontece, apesar de não ser possível por lei e tudo mais, tal. Só porque é uma coisa escrita em lei, a gente tem que ser bem pragmático nisso, não é porque está escrito, olha, não pode e tal. Se não tem, sei lá, acontece, essas coisas acontecem, o pessoal compartilha dados, tem blacklist que rola, dados financeiros, metadados, tal. Tem sempre um mercado em torno disso, né? O ponto de segurança que eu falo não é essa segurança sobre, nossa, alguém, um super hacker russo interceptar a transação, invadir teu celular e interceptar a transação ali. O ponto da segurança é justamente esse da engenharia social. 80, 90% dos ataques, né, também os bancos computam isso, é através de engenharia social, através de fraude, através de estelionato, através daquela empresa, um boleto que a pessoa recebe, ela está acostumada a pagar tudo certinho, chega um boleto lá que ela, ok, tudo bem, vou pagar, nem era uma conta que ela precisava pagar, entendeu? Então, tem muita gente que explora isso, e você criar ou fomentar com que seja possível você criar novos canais para que isso seja explorado, você facilita, né, o trabalho de quadrilhas especializadas, de estelionatário e tudo mais. Isso vai acontecer, entendeu? O pessoal vai explorar a engenharia social. O jeito de sanar isso não é aumentar a segurança do lado lá. O problema não está no mecanismo de transmissão, né, de transitar dados e tudo mais. O problema está no pessoal que clica em OK para tudo, que clica no fotos da festa, entendeu? Esse é o problema. O problema está na educação das pessoas, né, nessa literacia digital, que falta muito, né? Hoje o pessoal não sabe nem fazer regras de 3 direito, pô. Então, esse é um problemaço que a gente tem. Então tem que investir talvez nisso para que isso seja mais seguro. E o que eu acredito, assim, não sou contra o Open Banking, mas tem um montão de coisa que precisa ser evoluído, principalmente essas questões que eu estou colocando aqui. Ok, o que a gente pode fazer a respeito disso? Como que a gente vai de fato tentar resolver esse problema, né? E o lance do compartilhamento também tem uma segunda coisa interessante, que, sei lá, se você pegar, por exemplo, o Pix foi uma resposta alternativa dos grandes bancos a meios de pagamento, plataformas de pagamento alternativas que a gente viu pipocando agora, né? Então o pessoal começou a pipocar formas de você se instalar um aplicativo no teu celular, você não e fica fácil de você transferir dinheiro, né? Isso para mim foi muito mais revolucionário. E aí, lógico, os grandes bancos, putz, a gente está perdendo esse mercado e principalmente a gente está perdendo esses dados, essas transações. Então a gente tem que dar essa facilidade aqui dentro. Sei lá, em questão de 1 ano, 2 aí, eles, ok, passa lá no Banco Central, tal, mecanismo novo, todo banco já está transacionando por aí. Os bancos eles têm interesse nisso, né, em saber desses históricos. E quanto mais a gente tiver com esses meios de pagamento alternativo, pior para os grandes bancos. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa mais interessante. E outra, eles estavam resolvendo um problema, né? Essas startups, para mim, elas têm muito mais crédito, muito mais mérito, porque elas estavam resolvendo um problema de, sei lá, tinha gente que não tinha acesso a sistema bancário, porque, sei lá, por N motivos, às vezes não tem um endereço que é compliance com norma de banco central, tudo mais, o cara tá morando num bairro novo que foi aberto, ainda não está licenciado pelo IBGE, não está super registrado lá, e o cara não consegue uma conta, entendeu? Já tem a conta de água, mas como ainda não está cadastrado não sei aonde, não posso ter
a minha conta bancária. Eu não posso ter acesso a cartão de crédito, fazer pagamento de boleto, ter conta, enfim, 1 zilhão de facilidades que a gente tem. E, sei lá, mas o cara tem CPF e um celular, né? Popularizou. E aí você tem uma plataforma que te permite fazer transferência bancária. Você começa a ter acesso, né, a facilidades que você não tinha antes. Aí, transações super rápidas, super seguras, tá? Tem tecnologia. Aliás, o Brasil é super na ponta em termos de tecnologia de transferência. Quem já foi para fora sabe disso, cara. Chega lá fora, parece que assim, a gente tá numa... Parece que veio alienígena, deixou a tecnologia bancária só no Brasil e foi embora. O resto do planeta tá na idade das trevas, assim. Uma coisa de louco. Mas, enfim. O grande ponto é que assim, o compartilhamento de dados ele já existe e os grandes eles estão fomentando isso porque eles querem pegar esses dados, né? Tipo, você criar o Pix para poder transacionar rapidinho, né? É uma tentativa disso, mas com certeza eles não vão atingir o mesmo grande público que outros caras estão atingindo. E essa facilidade de compartilhar vai fazer com que aquele cara que estava usando um aplicativozinho simples, né? De transferência de dinheiro pudesse pegar daquele que você paga um boleto e o crédito aparece no seu aplicativo, beleza, você pode fazer transferência para quem você quiser, você vai poder pegar esse histórico que pode ser interessante para eles daqui 2, 3 anos, entendeu? Então é mais uma outra forma de centralização de informação, informação é poder, então o pessoal tá dando um jeito de, claro, é total interesse deles pavimentar essa estrada para já falar quais dados eu quero capturar, quais dados vai ser interessante para mim, quais dados que eu preciso, como que você tem que formatar isso e forçar quem for usar esse API de Open Banking para poder implementar alguma coisa, mas já deixar tudo o trabalho de extração de dados mastigado, entendeu? Eu acho que é isso, pessoal. Só queria levantar esses pontos, essas discussões, lançar uma dose de pragmatismo red pilado aqui para vocês e fazer com que a gente sempre não perca essa coisa de querer questionar. Não é uma coisa ruim, tá? Não é um hábito ruim de ser cultivado, de você tentar entender, fazer 5 perguntas depois daquela que já teve uma resposta simples, você tentar encarar por outro ângulo, mandar uma pergunta ali, nossa, que pergunta difícil, não tinha pensado nisso. Cara, vai atrás, porque você sempre vai acabar aprendendo muito com isso, tá? É isso então, pessoal. Obrigado, boa noite.